Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Meus queridos, amados irmãos, diletos ouvintes da palavra de Deus, na realidade eu já estava com bastante saudade a retornar a esta casa. Amém. Porque nós sentimos realmente uma comunhão bem arrojada, né? E sabemos que o Espírito de Deus tem negócio com esta congregação. E nós sempre que aqui chegamos, saímos sempre regozijados e temos a verdadeira certeza de que o nome do Senhor é glorificado. Nós estamos nesta tarde desafiados a ministrar a respeito da mãe de joelho e o filho de pé. Já foi dada uma palavra pela nossa irmã Laodiceia, mostrando que realmente as mães são dedicadas. Quando elas se empenham, o filho que sai volta. Verdade. Amém? Amém. E saindo sem nenhum problema, né? Saindo voluntariamente, sem discutir nada, nem porque eu perguntei o que ele iria. Por que você vai sair? Quer ir? Vai. Igual filho pródigo. Mas nós vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, ou melhor dizendo, Atos do Espírito Santo. Você vai ver que do capítulo 1 ao capítulo último deste livro, é o Espírito Santo quem comanda. E os apóstolos, graças a Deus, obedecem. Não é ato dos apóstolos, é ato do Espírito Santo mesmo. Atos capítulo 12. Eu vou fazer a leitura e, consequentemente, o Espírito vai fazer a parte que ele compete fazer. Atos, capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Pode ficar sentado, pode ficar sentado. A leitura vai ser um pouco extensa, mas nós não vamos até as 8 horas. A demora maior vai ser a leitura. É até 8. É 18. Ele queria falar 18, falou 8. Tá pegando dois. Tá pegando o seu. Mas estamos todos em casa. Será? Atos capítulo 12. Olha, não tá vindo A partir do primeiro versículo. Quem já achou, diga amém. Amém. E por aquele dia mesmo, tomou o rei Herodes, 10. e por aquele mesmo tempo, desculpe, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, preste bem atenção, para
os maltratar. Ele gostava disso. E matou a espada Tiago, irmão de João. E esse é o irmão esse Tiago é irmão de João, filho de Zebedeu. Porque Maria também teve um filho com o nome de Tiago. Maria, mãe de Jesus. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos ágios. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos, são 4 escotas de 4 homens, chamado quaternos, de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, ou dos pães Páscoa, que é a mesma coisa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. É bom. Eu pensei que ele não ia mexer. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Quando passaram a primeira, a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei que verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus
esperava. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria. Tem alguma Maria aqui? Várias. Várias. A gente vai trabalhar na casa da irmã Maria. E considerando ele nisto, foi à casa da irmã Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, o responsável pelo segundo evangelho, onde muitos estavam reunidos e lá oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, estou indo bem devagarinho para vocês entenderem o que eu vou pregar. E batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo e alegria, não abriu de imediato a porta, mas correndo para dentro, aonde os irmãos estavam de joelhos orando, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti? Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão, para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia, ficou naquele lugar. Amém? Amém. Vamos ficar por aqui. Maravilhoso Deus, Pai, nós te louvamos e glorificamos o teu santo e bendito nome neste dia, neste exato momento em que aqui estamos, porque a hora é tua, o momento é teu, a casa é tua e o povo é teu. E só tu, ó Pai, pode falar o coração de cada um dos teus filhos, e o teu nome neste lugar, mais uma vez, ele será glorificado. Guarda-nos, guia-nos, orienta-nos, permanece conosco, para que tudo quanto aqui foi feito, e tudo que ainda há de se fazer, que se redunde para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? E as palmas para Jesus. Meus queridos e amados irmãos, eu não tenho nesta tarde boas notícias para vocês não. Até porque estávamos assistindo na televisão de um irmão nosso, que lá em casa ele tinha
excluiu a televisão não quis ser disciplinada e nós excluímos ela. Corregição a disciplina. Ela é teimosa, vocês sabem disso. A gente não quer olhar para ela, ela força a gente a olhar. Aí eu disse para minha esposa, sabe uma coisa, a gente vai dar fim a essa cidadã. Que é a melhor coisa. Porque ela faz uma coisa agora e já anuncia outra para depois. É verdade. Quando você não assiste aquela que você... Mas você já fica na curiosidade de assistir a que ela está anunciando. Eu digo, se a gente quer trabalhar, meu filho, quer examinar essa escritura, essa cidadã tem que ser esquecida, já que a gente não tem controle em nós mesmos de dominá-la. É verdade. É um vício terrível, a televisão. Televisão e também, se a gente brincar, Celular. o celular também é um perigo. É um perigo. E é pior mesmo. A gente anda 24 horas com ele. Ele não fica em casa, ligado. Então, vendo uma passagem na televisão, estando na casa de um irmão, em um culto, inclusive, evangélico, houve uma declaração, uma determinação e uma afirmação que não só no Brasil, mas no mundo todo, o evangelho sofreria uma tremenda perseguição. Para vocês terem uma ideia, o Brasil nunca sofreu perseguição. Muito pelo contrário. Aonde tinha perseguição, os brasileiros iam como missionário para lá, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Aleluia. Verdade. Este tema que foi despertado hoje para vocês, como a mãe de joelho e o filho de pé. E o filho fica de pé se a mãe ficar de joelho mesmo. Porque se não houver orações na casa de Deus, a perseguição se torna muito maior do que na outra casa. A única coisa que pode realmente evitar a perseguição é você de joelho. Naquela época, a igreja de Jesus estava, nesta época que acabamos de ler, a igreja de Jesus estava debaixo de uma perseguição permitida pelo próprio Jesus. Porque quando ele diz, ficai em Jerusalém, preste bem atenção, não vou levar muito tempo. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder. Quando a igreja iria experimentar pela primeira vez a manifestação do Espírito que hoje mora em você. O próprio Espírito deu como realmente a igreja deveria proceder. Ficai até que do alto sejais revestido do poder, para que cada um de vocês se transforme em minha testemunha. E como minha testemunha, vocês precisam anunciar o evangelho do reino de Deus, a começar aqui por Samaria, pela Judeia, por Jerusalém e até os confins da terra. E derramou sobre nós do seu Espírito, e todos foram cheios do Espírito Santo, mas só que ninguém saiu do lugar. A igreja está assim. A igreja só quer vir para a igreja. Passou dessa porta para lá, não tem pecador na rua. Os pecadores, quando vê os crentes, parece que se escondem. Porque o crente não encontra pecador na rua. Não fala do evangelho.
começava por Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Foi obrigado Jesus trazer ou permitir que esta perseguição à igreja para espalhá-la por toda a terra. E por onde eles iam, diz a palavra, eles anunciavam a palavra. Se o pastor hoje me indicasse para eu fazer uma oração, eu vim para pregar, não vim para fazer oração, eu faço oração somente para completar a mensagem, mas se ele dissesse, pastor, hoje o seu dia é de oração. Tem um pastor fulano, tem um pastor tal, e um vai pregar, outro vai fazer uma apresentação em qualquer, mas a sua obrigação é orar. Você sabe qual seria a minha oração? Persegue, Senhor, esta igreja. Persegue a nossa igreja. Porque só assim ela sai. E na perseguição é que o crente cresce. Porque ele não quer fazer na bonança. Ele só quer fazer na tempestade. E aprendeu a orar na tempestade. Na tempestade ninguém ora. Você tem que orar na bonança, agora que tudo está bom. Porque você não sabe como é que a tempestade vem. Na tempestade você se embaraça e não ora de jeito nenhum. Mas depois da tempestade vem a bonança. É da bonança que você ora. É ali onde o diabo ataca. Eu acredito que o pastor Posidônio deve ter orado, jejuado, feito vigília, para Deus lhe dar esse tema de a mãe está com toda e total atenção, com os joelhos dobrados em favor dos seus filhos. Porque Deus tem negócio com você. E Deus honra a mãe. Duas coisas que Deus honra. A mãe viúva, mas mãe, e o órfão, filho da mãe viúva. Deus tem um carinho especial por ele. E quando a mãe se dedica às duas coisas que Deus gosta, da mãe e do órfão, aí é que a casa fica blindada, não tem Satanás que entre, e dentro de casa o nome do Senhor é glorificado. Vocês vão sair daqui com o desejo de orar. Mas orar é de ralar o joelho e deixar ver o sangue descer. Quem tem joelhozinho fortezinho, gordinho, se prepara. Né? Então essa perseguição houve aqui. E Pedro, que era um dos pregadores eloquentes, que no descer do Espírito Santo, olha só, foi o homem mais perseguido, porque no descer do Espírito Santo, ele disse a Israel, ó Israel, casa de Israel, aquele Jesus a quem vós mataste, crucificaste e o sepultaste, o Deus Pai o tirou do túmulo e trouxe e o ressuscitou e fez ele Senhor e Rei. É esse Jesus que vai manifestar daqui para frente. E Jesus lá na frente ele diz mais: eis que eu estou convosco. Aleluia. Eu não vou deixá-lo nem um minuto sequer. Aonde você estiver, eu vou estar também. Você não precisa ter medo de nada, porque foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. E me fazei discípulo de todas as nações. A coisa que eu encontro mais difícil por pregar em várias igrejas é o fazer discípulo. Ninguém faz. Por que tão fácil? Só abrir a Bíblia e dizer o que Jesus mandou dizer.
você criar nada na mente, não. É ler as passagens que Jesus disse, faça assim, e assim será feito, e o meu nome na sua vida será sempre glorificado. Glória a Deus, glória a Deus. Porque nós não nascemos para outra coisa, não. Nós nascemos simplesmente para adorar a Deus. E adorar não é louvor. Os momentos de adoração, eles se manifestaram nos momentos mais difíceis da vida do ser humano. E o ser humano que se submeteu à prova da adoração, deu glórias a Deus. Primeiro foi Jó. Para adorar. De verdade. Ele recebeu um mensageiro que dizia, ó Jó, mataram os bois, as vacas, tudo que você tinha de uma só vez, não tem mais nada. Veio outro mensageiro e disse, olha, a tua plantação, tudinho, olha, desceu fogo do céu e queimou tudo. E por fim disse, os teus filhos, a quem tu fazia holocaustos, todos os dias para que eles não pecassem, e se porventura eles tivessem pecado, Deus usasse de misericórdia, estavam numa festa de aniversário, comendo e bebendo, quando de repente foi destruída a casa e morreram todos. Isso é notícia que se dê a alguém? Vinha um, dizia, vinha outro. Antes que o outro saísse, já vinha outro com outra notícia. E já disse, Deus deu. E Deus levou. Ué, numa hora dessa, bendito seja o nome do Senhor. E Jó adorou a Deus. Pode aplaudir ao Senhor. No momento mais difícil, Abraão era aquele homem que não tinha filhos, a idade chegou, avançou, a esposa estéril, ele não tinha autorização de arrumar outra esposa por conta própria, ele ia contrariar os princípios divinos. O Senhor disse, eu vou abrir a madre da tua esposa e você vai ser pai e ela vai ser mãe. Mas já a idade já estava avançada. Mas para Deus não existe idade avançada. Quando Deus quer fazer, Ele faz. E Ele quer fazer nessa igreja coisa extraordinária que você não vai crer no que vai acontecer. Depois que Abraão, com a idade avançada, chegou o dia em que Sara deu à luz, nasceu Isaac. Quando Isaac está bem crescidinho, o amor de Abraão por Deus passou para o filho. Aí Deus disse, não, por aí não, mano. Eu tenho que ter o amor primeiro do que o seu filho. Amai a Deus sobre todas as coisas. E a família é a segundo elo do amor do homem. Primeiro a Deus e depois a família, e daí ele escolhe o que vai amar mais. Ele diz, dá-me o teu filho, o teu único. E disse mais para Abraão não se perder, Isaac, o filho da promessa. E me oferece lá no altar em sacrifício vivo, como qualquer animal que você está acostumado a fazer o holocausto. A Bíblia diz que Abraão, quando Deus pediu o filho, Abraão adorou a Deus. Glória a Deus. Mas você não tinha nem condição de ter filho, agora tem um filho e adora quando lhe pede para você matá-lo. Adoração é aí.
Adoração não tem preparo. Adoração é a sua vida 24 horas no ar ao Senhor. Se a vida está boa, adora. Se a vida está má, adora. Se a vida ficou pequena, adora. Se a vida parece que vai subir, adora, porque Deus está contigo. A própria esposa de Jó voltou a dizer: que Deus é esse que você adora? Eu sei que marido você é, e que pai você era, e que patrão você era. Eu sei que você é. Agora adora um Deus que te deixa numa miséria dessa, apodrecido à entrada da cidade, mal cheiroso, cheio de chagas. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Quem adora a Deus? Quem adora a Deus, irmão? Não ouve essas coisas. Diz: minha filha, meu amor da minha vida,